Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Adipo Talk Podcast. E hoje, mais uma vez, eu trouxe aqui o Dr. Josivan Lima, que a gente acabou de falar no episódio 2, que vocês assistiram. A gente vai falar um pouco mais do impacto dos hormônios, tanto produzidos pelo tecido adiposo, quanto produzidos pelo nosso trato gastrointestinal, e como é que isso tem impacto na regulação da nossa fome e saciedade. Então, doutor Josivan, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. E vamos continuar, porque a gente terminou o segundo podcast falando muito sobre a leptina, mas a gente não focou tanto nela, porque o foco do episódio 2 não era bem a leptina, e sim os tipos de adipócitos. Mas nesse terceiro episódio a gente vai falar mais dela, mas também das outras moléculas, dos outros hormônios importantes para a regulação da ingestão alimentar, que é um tema super atual, né? Hoje a gente está tendo muito medicamento novo, Mounjaro, Ozempic. Então as pessoas pesquisam muito isso, e aí eu gostaria muito que a gente discutisse isso nesse episódio. Novamente, obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo podcast, pelo sucesso aí do podcast, e vamos conversar um pouco. Vamos. E aí eu queria perguntar para você, eu também fiz aquele estudo do Google Trends, e aí eu vi que Mounjaro, Ozempic são termos que estão muito em alta. E engraçado que no Brasil, porque você consegue separar lá Brasil e mundo, e qualquer outro país que você queira, e aí tem até diferenças. Esses dias a gente teve reportagem sobre lipedema, aí no Brasil o lipedema deu um salto, né? Então você tem muito mais busca por lipedema hoje no Brasil do que por obesidade. Mas quando você vai para mundo, obesidade ainda está em alta, né? Continua em alta, porque as pessoas estão sempre buscando compreender o que são células de gordura, que a gente já falou sobre isso no episódio 2, mas também tentando entender esses mecanismos desses hormônios. E eu vejo muito também assim, Mounjaro para... É até engraçado, Mounjaro para pobre, botam assim. Ou colocam Mounjaro fitoterápico. Como assim? Assim, as pessoas tentam achar alguma coisa, alguma saída para substituir aquele medicamento que ainda não está sendo vendido aqui, o Mounjaro, mas as pessoas que estão trazendo de fora, basicamente, mas não está oficial. E assim, falar um pouco também do impacto desses medicamentos para o tratamento da obesidade. Então, acho que é um tópico relevante. Perfeito. Eu acho que a gente precisa começar conversando em relação exatamente ao controle da fome, né? Porque aí, em um segundo momento do podcast, a gente pode chegar... Não dá para a gente falar sobre essas medicações, né? Quando, na verdade, a gente não sabe como elas agem. Como elas agem. Então, assim, a primeira coisa é diferenciar os tipos de apetite, né? Então, a fome, do ponto de vista até evolutivo, né, é uma coisa boa, né? Quer dizer, você não ter fome nenhuma, você termina... Eu tenho pacientes assim, é uma minoria, obviamente, mas eu tenho pacientes que procuram exatamente pelo baixo peso, né, que a gente chama baixo peso constitucional, que é esse baixo peso sem ter uma doença em si. Simplesmente porque não tem apetite nenhum. Às vezes criança, né, que a mãe às vezes não come nada. Né? Nossa, eu já sou o contrário. Eu tenho baixo peso, assim, pro esperado, mas eu como muito. Mas tem essas pessoas que realmente não têm apetite nenhum, né? E também não é bom. Então, ter fome é um mecanismo, de certa forma, um mecanismo de defesa no sentido da manutenção de um peso adequado. Obviamente que o excesso de fome, né, o excesso de apetite, termina fazendo com que a gente ingira muito mais calorias do que deveria, e isso leva ao excesso de gordura no corpo, que vai se depositar em locais inadequados, digamos assim. Vai se depositar no fígado, vai se depositar no coração, vai se depositar no músculo, no pâncreas, no rim, né? Então, também tem esteatose renal. Então, esse excesso de gordura nesses outros tecidos termina trazendo as consequências do paciente diabético, do paciente hipertenso, o excesso de gordura no sangue, o colesterol alto, o triglicerídeo alto. Então, assim, ter fome é bom, mas ter fome demais não é bom. Então, assim, o controle todo no nosso organismo, ele é feito para eu ter um equilíbrio onde eu tenha fome e depois eu coma e o apetite diminua, eu pare de comer, né? Então, isso vai gerando esse equilíbrio entre a demanda, como preciso, como não preciso mais, paro. Né? Então, a grande questão é que
é muito complexo o controle do apetite. E eu digo que, infelizmente, eu acho que a gente vai estar fadado ao fracasso em relação ao controle do apetite. Por quê? Porque o organismo vai encontrar sempre um outro caminho. Porque dificilmente eu tenho uma medicação que bloqueia todas as vias. Eu vou bloquear uma via, eu tenho várias vias. Exato. De estímulo do apetite. E tem que existir, porque se não fosse assim, eu ia parar de comer. Né? Tá? A gente falou lá no outro episódio, né, daquela questão de, se eu quero ter pouca gordura, né? Então, também não peçam, eu quero não ter apetite nenhum. Porque muitas vezes as doenças que levam à caquexia, por exemplo, né? Você pega um paciente com câncer, ele perde peso, ele morre. Né? O hipertireoidismo, né? Perde peso. Tudo bem que o hipertireoidismo também tem o apetite aumentado, mas mesmo assim perde muito peso e também, se não for tratado, vai trazer consequências. Então, novamente, tem que existir o equilíbrio entre tenho fome, como a quantidade suficiente e paro de comer. Verdade. Isso tem relação também com o que a gente falou no episódio 2, sobre a importância da microbiota também, que a gente vai falar depois, que ela pode regular o apetite também. E a diversidade dessas bactérias está relacionada também com a quantidade daqueles hormônios, porque a gente falou, um deles, a leptina, que a gente falou no episódio passado, mas também a adiponectina. Então, quanto mais diversidade eu tenho nessa minha microbiota, eu vou ter uma produção adequada de leptina. Ela não vai estar tão alta. E aí eu também vou... Agora, a minha adiponectina já vai estar maior, né? Porque eu tenho uma diversidade de microbiota boa. Agora, quando o paciente está obeso, por exemplo, até a diversidade das bactérias, a diversidade da microbiota cai. E aí você tem relação. Menor diversidade de bactérias da microbiota, você acaba tendo mais produção de leptina. Por quê? Porque essas bactérias produzem substâncias que passam lá pela barreira do intestino, pelas células do intestino, atingem a corrente sanguínea e podem chegar no tecido adiposo. E elas podem também até inibir a sinalização da leptina. Então, assim, não adianta ter. Tem que agir. Tem que agir, né? Então, assim, é outro fator também interessante que está crescendo muito. Mas, assim, essa parte de microbiota regulando a fome é mais em modelos animais. E em humanos, os clinical trials geralmente são amostras pequenas. Então, isso é mais recente, sabe? E dá muito trabalho de elaborar um estudo científico, né, para avaliar e no final do estudo você dizer que a microbiota foi o responsável ou não, né? Porque tem muito fator interferindo. Exatamente. Né? Mas, assim, tá avançando. A gente vai não detalhar tanto isso hoje, vai focar nos mecanismos mais básicos, mas isso é algo também que está crescendo muito. E aí no controle do apetite, como eu disse, como o apetite é tão importante, a gente vai ter várias vias. E a via intestinal, é o que a gente está falando agora, né? A gente vê que na outra vez a gente falou que a leptina que é produzida pelo tecido adiposo e ela tem um efeito diminuindo o apetite. Isso. Por quê? Porque eu já tenho nutriente suficiente e não preciso comer a mais quando ela é liberada, né? Então, mas no próprio intestino, só para a gente entender já duas... que mais na frente a gente vai falar sobre os remédios, a gente vai precisar dessa informação. A gente tem dois hormônios, que é o GLP-1 e o GIP, que são produzidos pelas células intestinais, né? O GLP-1 é produzido pelas células L e o GIP pelas células K, a nível de intestino. E olha como é interessante, quando eu começo a comer e eu começo a ter já nutriente suficiente, o intestino vai liberar essas incretinas para outras funções também, mas dentre as funções de uma forma geral, para diminuir o apetite e a gente pare de comer. O estômago vai dilatando, depois vai chegando no intestino, então tudo isso vai sinalizando para que elas aumentem. Perfeito. GLP-1 Então, quer dizer, tem esse equilíbrio no sistema, onde eu vou estar chegando comida, então a própria insulina, a gente nunca fala de insulina no controle do apetite. Né? Mas a insulina é interessante porque muitas vezes o leigo, né, ele vai pensar que a insulina aumenta o apetite. E, na verdade, a insulina ela é um hormônio que é liberado no período pós-alimentar, porque eu só libero insulina quando a minha glicose sobe. Exato. Então, eu já me alimentei. E ela coloca a gordura para dentro, ela mantém a gordura dentro do adipócito. Exato.
Então, assim, é muito mais lógico que a insulina atue diminuindo o apetite, porque ela vai aumentar no período pós-alimentação, pós-prandial. Exato. Né? A grande questão que a gente conversou também, aquela questão de resistência, é quando o paciente, por exemplo, diabetes tipo 2, não tem a insulina agindo adequadamente, que é a chamada resistência à insulina. Isso. Então, a gente falou da leptina, exatamente, mas a insulina também. cabe do mesmo jeito. Então, se eu tenho a insulina diminuindo o apetite normalmente e ela deixa de funcionar, então eu vou esperar que isso vai contribuir para eu aumentar o apetite ou não diminuir. Né? Então, já é um mecanismo adicional, veja que já por um outro hormônio. Exato, e insulina também tem um papel importante para regular a quantidade de gordura que vai estar dentro daquela vesícula lipídica do adipócito branco, que a gente falou no episódio 2. Então, normalmente ela mantém essa gordura ali dentro do adipócito branco. Mas aí, se ela não está mais agindo, o que é que vai acontecer com essa gordura que está dentro desse adipócito branco? Ela tende a sair. E aí você vai ter acúmulo dessa gordura em outros locais do corpo, como a gente falou. Senão o Exato, que o local correto seria lá dentro da célula de gordura. Mas aí a insulina, sem funcionar direito, ela também vai acabar resultando nisso, nessa liberação maior dessas gorduras, triglicerídeos, que estão lá dentro desse adipócito. Então, é outra função importante que ela tem, né? Então, a insulina realmente é um hormônio importantíssimo e também tem esse papel que você comentou na regulação da ingestão alimentar. Então, assim, para a gente depois voltar para a questão dos remédios que você estava comentando, né? Eu preciso que vocês guardem essa informação, que o GLP-1 atua diminuindo o apetite. É um hormônio produzido pelo intestino e atua diminuindo o apetite nesse período pós-alimentar. O GIP também da mesma forma. Coisa. Que aí depois a gente vai ver como as medicações agem, atuem, né? aí. Mas o estômago também produz uma outra molécula, né, que a gente estava falando de GIP e GLP-1, mais relacionada ao intestino. Mas o estômago produz uma outra molécula importante também, que vai ter um efeito oposto a essas que a gente está falando. A gente falou leptina, insulina, GLP-1 e GIP. O hormônio, ele produz o que a gente chama de grelina, ou GH-relin, né? Grelina, que aí ele faz exatamente como você falou, ao contrário, ele vai aumentar o apetite. E tem, inclusive, alguns estudos, não foi para a parte clínica, né? Não chegou a ser liberado para uso clínico, mas tem estudos, por exemplo, do uso da grelina, que é esse hormônio que aumenta o apetite, que é produzido pelo estômago, na caquexia do câncer, exatamente. Né? Então, para um paciente com algum tipo de câncer perdendo muito peso, e aí você dá a grelina para que ele aumente o peso e não morra. Né? Mas isso não tem ainda a utilização clínica aprovada, né? Mas, assim, pelo fato da grelina ser um hormônio orexígeno, né? Então, a anorexígeno diminui o apetite e a grelina é orexígeno, aumenta o apetite. Ele é menos famoso do que os demais porque o pessoal quer que tenha remédio para diminuir o apetite, não para aumentar. Depende, né? Porque tem gente que precisa, né, comer mais, né? Aqueles meus 5% de paciente lá que não tem tanto apetite, e de repente a grelina seria uma outra. Como tem um outro hormônio também chamado peptídeo YY, né? O peptídeo YY também é um hormônio, também é um hormônio anorexígeno, diminui o apetite. Exato. Né? É interessante o peptídeo YY que você pega pacientes que estão em jejum e começa a comer, e aí o peptídeo YY começa a subir. Por quê? Porque ele precisa parar de comer. Né? Então, ele vai chegar num ponto, como ele diminui o apetite, ele também, junto com os outros hormônios, porque isso não é um time, né? Ele vai agir diminuindo o apetite, fazendo com que você pare de comer. Agora, veio uma coisa prática interessante, que eu acho que nas churrascarias eles não sabem fisiologia, talvez eles estejam escutando aqui o podcast, mas você vai para um rodízio. Aí o que é que acontece? Começa a colocar lá um bocado de comida, e daqui a pouco ele para de servir a comida. E aí, quando ele demora ali 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e volta a servir a comida, a pessoa não quer mais comer. Por quê? Porque o peptídeo YY subiu. Não tem mais condição de você comer. Exatamente. Vai ser só pela gula mesmo, vai comendo ali para não estragar a comida. Então, quer dizer, eles não sabem a fisiologia, mas alguém já disse, espera um pouquinho e depois oferece de novo, que aí o pessoal não vai querer mais comer. Mas a fisiologia vai ser essa, né? Esses hormônios anorexígenos vão ter tempo de aumentar.
E se você fica comendo muito rapidamente, termina que quando o hormônio subiu para você parar de comer, você já comeu demais. Né? Então, tem uma das recomendações é que você faça pelo menos 15 a 20 mastigações. Né? Porque hoje se come muito rápido, muito rapidamente, Exato. e aí termina não dando tempo de aumentar os hormônios anorexígenos, esses hormônios que vão diminuir o apetite. Na medida em que você mastiga de 15 a 20 vezes, você consegue dar tempo para que esses hormônios que diminuem o apetite comecem a agir, e você vai se satisfazer com uma quantidade menor. Exato. Aí você vai me perguntar, então agora eu vou ficar 1, 2, 3 Contando. contando? Não. Uma dica prática para o garfo no prato. Porque na maioria das vezes você enche o garfo, bota na boca. Enche o garfo, bota na boca. Enche o garfo. Aí não mastiga o suficiente. Então, bota na boca e para o garfo. Quando você for pegar o garfo novamente, deu tempo de mastigar de 15 a 20 Gostei da dica, vou dizer para meus filhos isso. E aí dá tempo dos hormônios anorexígenos serem liberados e você vai satisfazer com a quantidade menor de comida. Interessante, pois é. Então, a gente falou de GIP, GLP-1, insulina, leptina, um pouquinho já, fazendo gancho com o episódio passado. Grelina, qual foi o outro? Peptídeo YY. Peptídeo YY, beleza. E só reforçando, anorexígeno confere saciedade. Diminui o apetite. É outra coisa que é interessante a gente diferenciar. Fome e saciedade. Isso aí é outro ponto. Então, quando a gente fala anorexígeno, né, é que ele diminui o apetite. Quando a gente fala sacietógeno, é que ele aumenta a saciedade. Então, significa que se você vai usar, por exemplo, um remédio que é sacietógeno, você vai ter fome, mas você vai se satisfazer com uma quantidade menor. Exato. Porque ele aumenta a saciedade. Né, para quem precisa regular peso. Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, a sibutramina, que é uma medicação para obesidade, que ele não é anorexígeno, ele vai ser sacietógeno, ele vai diminuir, aumentar a saciedade. E isso, muitas vezes, é importante a gente orientar quem está usando, porque às vezes a pessoa usa e diz, mas eu estou tendo fome do mesmo jeito. Sim, mas ele se propõe a aumentar a sua saciedade. Você vai comer uma quantidade menor do que usualmente comia e vai ficar satisfeito. E aí pode fazer, quando a gente for falar, né, mais para frente dos outros, que você já adiantou um medicamento agora, pode fazer a mistura deles ou não? Geralmente usar um e depois faz o desmame para usar outro, você pode combinar? Todas essas medicações para o tratamento da obesidade, ela pode ser de mecanismos diferentes, né, desde que eles sejam de mecanismos diferentes. Porque se você vai colocar 2 medicações que agem da mesma forma, é como se você fosse botar 2 chaves para uma mesma fechadura. Aí não faz sentido. Mas se forem mecanismos diferentes, vão agir, a sibutramina age de uma forma, a semaglutida age de outra, então, aí você pode associar. Exato. Porque eu fiquei me lembrando do Mounjaro, porque o Mounjaro, a gente já começando a falar um pouco, né, vai ser análogo a 2 hormônios, o GLP-1 e o GIP, que a gente falou. Pronto, então já entrando nessa parte dos medicamentos, né, que ajudam no controle do apetite, o que a gente tem disponível hoje no Brasil, que é os análogos do GLP-1. Então, agora quando eu disser para você, essa medicação é um análogo, ou seja, ele age de forma parecida que o GLP-1. E eu falei antes para vocês que o GLP-1 era produzido no intestino e que diminuía o apetite. Então, se eu for dar uma substância que é parecida com o GLP-1, significa que ele vai diminuir o apetite também. Então, agora fica fácil entender quais são as medicações. Semaglutida, liraglutida, dulaglutida, são os que estão disponíveis hoje no Brasil. Sim. Aí, essas medicações, elas não agem no GIP. Lembra que eu falei que no intestino vai ter o GLP-1 e vai ter também o GIP. Não age. O que não tem ainda disponível, já está aprovado pela Anvisa, mas atualmente, né, quer dizer, março de 2025, não está ainda disponível comercialmente no Brasil, vai vir a tirzepatida. Que é o Mounjaro. Que é o Mounjaro, o nome comercial. Então, ele promete mais, por quê? Porque além dele ser
um análogo do GLP-1, ele também atua no GIP. Exato. Então, a as perda medicações... de peso acaba sendo maior nele. Maior. Então, tem estudo, assim, acho que atualmente a gente está realmente tratando a obesidade. Eu digo que a gente antes brincava de tratar a obesidade. Eu não tinha medicações que perdiam peso significativamente. Então, a gente brincava de tratar e o paciente brincava de ser tratado, né? Essas medicações novas, elas chegam a perder peso. Por exemplo, a tirzepatida chega a mais de 20% de perda de peso, que muitas vezes é o que a gente consegue em um paciente que faz cirurgia. Gastroplastia, exatamente. Então, a gente realmente está tratando a obesidade, né? E falando de cirurgia bariátrica, tem estudos que mostram que a microbiota ela é afetada, né? Com certeza, com certeza. O paciente com obesidade, ele tem uma microbiota diferente e quando ele faz a redução, seja a redução do estômago, né, seja a desabsortiva, né, independentemente do tipo de cirurgia que é feito, também vai interferir nessa flora intestinal, nessa microbiota intestinal. Exato, aí já você falou isso, eu já me lembrei desses estudos. Então, basicamente, esses hormônios todos que a gente está falando aqui agora, inclusive esses medicamentos, se baseiam para atuar nessa fome homeostática, que é o que a gente está falando de uma forma geral. Mas também vai atuar esses medicamentos naquelas pessoas que comem por prazer, que é grande parte das pessoas hoje, estresse, tanta coisa do dia a dia, as pessoas acabam comendo sem ter aquela fome natural, que é o que a gente estava falando desses outros hormônios. Ótimo, excelente ponto. Então, até agora eu estava falando desse equilíbrio, da importância de ter o apetite para que a gente tenha a demanda de nutrientes, né? Mas muitas vezes, talvez, quem está assistindo talvez vá se identificar, né? Você acabou de comer, mas ainda está com fome. Quer dizer, então você não está com fome física, né? Aquele docinho que está faltando depois, né? Você vai pra uma festa, passa a festa toda comendo, não aguento mais o salgadinho lá, mas no final tem o docinho, e aí, mais o docinho. Eu separei aqui um espaço pro docinho, né? Então, a grande questão é esse comer emocional, o comfort food, né? Aquele comer porque ele dá o conforto, né? Passei o dia trabalhando, então eu tenho direito a isso, eu vou comer isso aqui, né? Então, isso também é relativamente frequente e a gente também, a gente fala de o fenótipo do apetite, né? Quer dizer, o fenótipo da fome. Aquele que eu falei que por exemplo, a pessoa chega assim e o prato dele é enorme, quase você não vê a pessoa do outro lado de tanta comida que tem. Então, esse é um padrão que a gente chama o padrão hiperfágico. Ele tem muita fome e ele bota muita comida. Mas, geralmente, ele come 3 vezes por dia. Ele come muito no café, muito no almoço, muito no jantar e às vezes não come nada nos intervalos, né? E aí tem um padrão beliscador, que é aquele que não come tanto, mas sai o dia inteiro comendo. Aí ele chega pra gente e diz assim, mas eu não como muito. Por quê? Porque ele tem em mente a quantidade de comida que ele bota no prato. Mas ele não tem em mente que ele está comendo 10 vezes. Exatamente. É o padrão beliscador, né? Tem o paciente do comedor noturno. Esse é menos frequente, né? Mas que acorda de madrugada também para comer. Então, já tem uma medicação já diferente. Isso é até ruim, porque uma das perguntas que fizeram no Google Trends lá, que as pessoas pesquisam, é sobre a questão do ritmo circadiano e tecido adiposo. E leptina, por exemplo, é um hormônio que tem um padrão de secreção que é regulado de acordo com o nosso ciclo, noite, dia. Ciclo sono-vigília. Exatamente. E aí, os estudos mostram que, geralmente, de madrugada, o pico dela tá maior e depois cai. E aí, aquela pessoa que fica comendo ao invés de estar dormindo, não vai desregular só a leptina e outros hormônios da fome. Desregula muita coisa no corpo. Então, assim, a gente precisa dormir. Tem vários estudos mostrando um padrão de sono adequado para você também regular a produção de hormônios relacionados com a fome. E leptina é um deles. Então, a pessoa, esse padrão de comer à noite, vai desregular tudo, né? E aí já é por isso que na conversa médico-paciente tem que incluir todos esses tipos. Que horas que você come, qual a quantidade, qual a sua preferência. Eu tenho preferência mais para massa, para doce. Por exemplo, o paciente que tem mais a preferência para doce, usualmente ele tem mais o comer emocional.
Por quê? Porque é via serotonina, né? A serotonina, lembra que a serotonina é uma substância do prazer, Exato. né? Então, às vezes, é aquele paciente que fala assim, depois do almoço eu tenho que comer um doce, né? Por quê? Porque ele está acostumado com o nível de serotonina naquele horário, porque o doce vai liberar a serotonina, Exato. né? Então, também tem que falar isso para a gente fazer um tratamento mais direcionado. E esse comer hedônico, né, que é esse comer O prazer. emocional por prazer, né, também tem já um tratamento mais específico para ele, que não é esse via GLP-1 e GIP, né? Agora, dificilmente tem um tipo de fome só isso. O meu é só hedônico ou é só hiperfástico. Muitas vezes tem aí uma sobreposição, um overlap entre eles que termina que se você fizer uma medicação que era para o hiperfástico e vai resolver também para o hedônico, não vai ser também de todo ruim, né? Exato. Mas você é mais assertivo se você conseguir encontrar o padrão alimentar daquela pessoa, né? Agora vamos voltar aqui para o vilão chamado tecido adiposo, né, que as pessoas acham. Muito se falou nos últimos meses, porque saiu também uma publicação nova, retomando aquele conceito de memória obesogênica. Porque assim, todo mundo quer perder peso e quer manter o peso perdido. Mas já se mostrou, não nesse estudo atual, esse estudo atual vai trazer uma coisa nova, que eu vou falar para vocês hoje, mas já se mostrou que a memória obesogênica, ela existe. Talvez manter o peso perdido seja mais difícil do que perder. Eu vejo muita gente falando Sim, isso. Eu sim, queria saber sua sim. opinião sobre isso. Com certeza. Eu acho que, às vezes eu tenho paciente assim que começou o tratamento e está perdendo peso. Perdi 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Venho quando, doutor? Eu digo, não, vem daqui a 2 meses. 2 meses só. Por quê? Porque ele está na fase de perda de peso, né? Agora, ele diz, cheguei no meu peso, venho quando? Eu digo, vem daqui a 1 mês. Por quê? Exatamente por essa questão de que manter o peso é muitas vezes mais difícil do que perder o peso. E isso novamente entra nessa questão evolutiva, porque lá atrás, quando a gente perdia peso, lá atrás que eu digo no paleolítico, né, quando a gente não tinha comida suficiente, Tinha que caçar para poder comer. aí era uma coisa indesejada. A perda de peso não era desejada, você ia morrer, né? Então, para um organismo, quando ele detecta que você perdeu peso e aquele não é o seu peso usual, ele vai fazer de tudo para você voltar para o peso que era antes. Então, daí a importância de a gente... cheguei no meu peso, e agora? Assim, não existe um número cientificamente comprovado. Eu exijo dos meus pacientes o quê? Para cada 1 quilo que ele perde, eu quero que ele mantenha 1 mês. Perdi 10 quilos. Eu só vou ficar tranquilo com você daqui a 10 meses. Ou seja, 10 meses ele mantendo aquele peso que ele chegou agora. Porque é como se agora o nosso organismo identificasse que aquele novo peso, 10 quilos a menos, ele não está doente, é o novo peso dele. Essa é a grande questão. Então, muito cuidado nesse período pós-perda. E aí entra nessa questão da memória obesogênica, porque você viveu o tempo todo com aquele peso ali. Então, para você, para o seu organismo, funcionalmente, aquele é o seu peso normal. Aí, quando você está 10 quilos a menos, peraí, eu tô doente ou não tô? Exato. Tá entendendo? Então, Pra ele vai fazer até de entender tudo os circuitos neuronais, porque é uma via bidirecional. Sim, sim. Então, assim, precisa, por exemplo, tecido adiposo informa através dos seus hormônios, o intestino, então, o estômago, tem toda uma integração, mas aí o corpo precisa entender que aquilo agora é o que ele precisa. Aquele é o novo normal. O novo dele, normal, né? Exatamente. Então, e até isso ter mudança transcricional, ter mudança Que é isso que o onde artigo chega traz. vai levar tempo, não vai levar. Porque eles já sabiam que essa memória obesogênica existia. Isso há alguns anos atrás já se sabia. E todo mundo que tem obesidade sabe da luta que é de manter o peso. E mesmo quem usufrui de Mounjaro hoje em dia, ou Ozempic, ou as outras medicações, sempre sabe que quando para de tomar, aí perdi tudo, voltou e às vezes volta até mais. Por quê? Porque a pessoa esqueceu do quê também? De associar exercício com dieta. Mas não existe uma fórmula certa para todo mundo. Tem gente que vai fazer exercício e dieta e ainda assim vai ser difícil. E cada caso é um caso, na verdade, né? O último congresso americano de endocrinologia tem uma frase que eu achei muito interessante. E eles falaram assim, a obesidade é a nova hipertensão. Explicando. Na década de
80, 90, começaram os remédios para hipertensão, e naquele momento se usava o remédio para pressão, para baixar a pressão baixava, parava o remédio e, obviamente, a pressão subia. Hoje, qualquer pessoa sabe que, eu tenho hipertensão, eu vou começar o meu remédio e não vou parar. Porque no dia que eu não tomo o antihipertensivo, a pressão sobe. Isso está muito óbvio, mas nem sempre foi assim. Só que, em relação à obesidade, esse entendimento ainda persiste, né? Vou tomar o remédio, perdi peso. Pronto, agora eu não preciso mais do remédio, posso parar. O que vai acontecer? Da mesma forma que a pressão alta, o peso provavelmente vai subir. Isso. Novamente. Por isso que precisa ter toda uma mudança de estilo de vida associada. Agora, veja bem, o que é que faz voltar para o peso anterior? É parar o remédio ou voltar ao hábito anterior? O estilo de vida tem um papel importante. Exatamente. Então, a gente tem que deixar claro que não adianta só você estar usufruindo do medicamento. Você precisa entender mudar estilo de vida. Você tem que se alimentar bem a vida toda e você tem que buscar uma atividade física que você sinta prazer em fazer. Então, começou um medicamento, o paciente tem sobrepeso, obesidade, diabetes, começou um medicamento que é usado para perda de peso. Perdeu peso, está na hora de parar? Primeira pergunta, você mudou o hábito? Mudei, por isso que eu perdi peso. Ótimo. Se eu parar o remédio, você vai continuar com esse hábito ou vai voltar para o hábito antigo? A chance de voltar para o hábito antigo é razoável, porque o remédio atua diminuindo o apetite. Então, se você vai voltar para o hábito antigo, não vai parar o remédio. Você vai ficar usando, de repente, diminuir a dose, etc. Mas vai ficar usando o remédio. Isso que eu ia perguntar, porque cada pessoa pode receber uma dose diferente. Uma dose diferente. E a gente tem que pensar também, fazendo o link aí com a biologia do tecido adiposo, que dependendo da quantidade de peso que esse paciente perder, quanto maior a perda de peso, mais leptina ele vai também diminuir a produção. Porque não é diretamente proporcional. Mas aí, nesse caso aí, não vai ter tanto problema, porque também a resistência vai melhorar, a leptina, né? Mas eu digo em relação, a resistência vai melhorar. Mas, dependendo do caso, não teria problema da pessoa sentir até mais fome. Mas se a resistência à leptina melhorar... Se a resistência melhorar, a leptina vai diminuir, porém vai agir mais. Aí termina que vai compensar uma coisa com a outra. Faz sentido. Por isso que é importante você saber todas as vias, né, que esses hormônios agem, para poder entender melhor isso. E essa memória obesogênica, eles já sabiam que existia, mas recentemente eles viram que tem a ver com o padrão de expressão dos genes dos adipócitos. Mesmo que você tenha perdido X% de peso, uma vez que você perdeu isso, independente do que foi, se foi exercício, se foi dieta, se foi o medicamento, depois essas células, aquele padrão desregulado que existia nessa célula de gordura branca, quando a pessoa era obesa, mesmo com a perda de peso, mesmo após essa perda de peso, esses genes continuam desregulados. Por exemplo, processos inflamatórios, que estão muito associados ao tecido adiposo de obesos, né? Pelaquela questão que a gente falou no segundo episódio, de você ter células que crescem, adipócitos que ficam maiores, vão espremendo os vasos sanguíneos, vai chegando menos oxigênio, menos nutrientes. Um processo inflamatório acontece nesse tecido adiposo. Então, isso tudo vai ter relação com essa questão de você manter um padrão de expressão gênica ali naquela célula, mesmo após a perda de peso. Aí o povo, então como é que eu vou conseguir manter esse peso? A minha vida toda eu vou ter que tomar o remédio, fica aquela confusão. É difícil, gente. Eu acho que assim, o estudo foi bem interessante em mostrar a manutenção desse padrão celular do obeso, mesmo ele tendo perdido peso. Mas eu acho que ainda falta responder até quando esse padrão vai se manter. De repente, a gente mantendo esse novo peso por mais tempo, ele vai desfazendo esse padrão transcricional. A questão é que isso está associado, esses dados, eles viram tanto em humanos quanto em camundongos. Mas aí depois, só em camundongos, eles foram investigar por que esse padrão de genes, de expressão desses genes que está desregulado nos obesos se mantém mesmo após a perda de peso. Aí eles viram que isso tem muito a ver com a epigenética, que também é um tema que muitas pessoas falam hoje em dia, mas basicamente epigenética é o quê? É quando você tem uma alteração na estrutura do DNA, mas isso não afeta a sequência. Então, você tem lá as bases, A, T, C, G, a sequência não altera. O que vai alterar é o quê? Como eu vou ter determinados genes sendo mais expressos ou menos expressos.
Porque a gente tem que lembrar que todas as células do nosso corpo, elas são iguais em termos de material genético. Mas o que é que faz um neurônio ser diferente de um adipócito? É o padrão de expressão gênica. Eu tenho genes que estão silenciados nos adipócitos, mas que são expressos nos neurônios e vice-versa. Então, eles viram que a epigenética tem esse poder de fazer com que alguns genes fiquem inibidos em determinados tipos de células e em outros aquele gene é importante, então ele vai estar ativo. Uhum. Então, esse padrão epigenético foi associado a esse mecanismo aí de memória obesogênica. Mas a parte desse padrão epigenético só foi visto nos camundongos. Eles não viram isso em humanos. Uhum. Então, em camundongos, eles conseguiram comprovar que a epigenética tem a ver. Mas isso é muito recente. Foi agora 2024. E também a outra interrogação é se o uso de alguma das medicações interfere nesse padrão também. Porque foi visto em obesos sem um tratamento específico. Inclusive, eram sem diabetes também, esses obesos. E aí, nesse caso aqui, eles tinham feito, eles fizeram as biópsias do tecido adiposo desses obesos e eles tinham que ter perdido uma faixa de pelo menos 25% aí, uma redução de pelo menos 25% do índice de massa corporal. Então, provavelmente foi usado tratamento medicamentoso, Exato, né? Porque então, 25% sem tanto é que sem quem remédio, não conseguiu obter isso foi excluído foi do excluído. estudo. Entendi. Só que aí, nesse estudo aqui, na verdade, tem estudos que foram com medicamentos e tem porque assim, eles pegaram 4 coortes, 4 grupos diferentes de pessoas. Algumas foram cirurgia bariátrica. Certo. Então, assim, a gente tem que ver isso também. Mas cirurgia bariátrica também dá uma perda de peso significativa. Muito significativa. Né? Meu questionamento é quanto tempo depois de atingir o peso ideal eles avaliaram? Porque a minha dúvida é, ok, ele se manteve com a mesma disfunção a nível celular que ele tinha antes de perder o peso, certo? Mas 2 anos, 3 anos, eles fizeram em média 2 anos após. Após atingir o peso ou após fazer a perda do 25% desse IMC, uma redução desse IMC. Ele chegou no peso ideal e aí 2 anos e meio depois ele avaliou, né? Exato. E nesses 2 anos e meio ele estava mantendo o peso. Exato, só que aí eles observaram que essa manutenção do peso ia diminuindo. Certo. Então, ele voltando exatamente para a memória. Voltando. E aí eles fizeram isso em camundongos e fizeram isso em humanos. Só que a parte epigenética só foi feita em camundongos. Porque são análises bem rebuscadas e tal. E como a cirurgia bariátrica, a gente já sabe que afeta a microbiota, então por isso que eu fiquei pensando. Há uns estudos de algumas coortes, foi feito o uso medicamentoso, mas nesse da memória epigenética, da memória obesogênica associada à epigenética, foi principalmente cirurgia bariátrica, entendeu? Então, assim, acho que a gente tem que levar em consideração essas diferenças. Com certeza. Eu acho que como você perde o peso, eu acho que vai terminar interferindo. Se foi com remédio, se foi só dieta e exercício, se foi com a cirurgia, talvez tenha alguma interferência. Não é só a redução do peso, mas como você perdeu o peso. Exatamente. Isso é muito importante. Então, acho que assim, a gente está crescendo muito. Esses avanços que a gente está tendo atualmente, isso vai ser importante no futuro. Mas, assim, epigenética, tem muita gente que fala disso. Vamos apagar os genes. Gente, não é. Epigenética é uma das áreas que eu acho mais difíceis da genética. Porque tudo pode interferir. E é muito complexo. Eu digo que, assim, é você ter uma linha que você vai enrolar e a maneira como você enrola. A linha é a mesma. Ou seja, o código genético é o mesmo, né? E como você vai enrolar aquilo ali é que vai definir. O que vai estar ativado ou vai estar reprimido. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando a gente vê hoje falando de epigenética. Porque eu vejo muita gente falando de epigenética como se soubesse. Vamos usar tal procedimento, porque aí a gente vai silenciar os genes ruins e vai deixar só os genes bons. Gente, a gente está avançando ainda no estudo de epigenética. Epigenética é uma área, assim, que é muito, realmente, tem muitos dados, mas tem muita coisa, é até difícil. Tem experimentos em epigenética que você olha para aquilo ali e você não acredita que aquilo existe. De tão complexo que é. Então, a gente tem que ter... Aí eu estava lembrando, você estava falando da parte de inflamação, e eu estava lembrando aqui de um estudo. Porque, vê só, eu falei do GLP-1, falei do GIP, e parece que é uma coisa que serve para todo mundo, né? GLP-1, GIP, pronto, você vai tomar e vai resolver. Mas eu lembrei de um estudo que era o seguinte, eles pegavam ratinhos e faziam o que chama high fat diet, né? Uma dieta rica em gordura. E esse controle do apetite, ele acontece a nível de hipotálamo.
Era outra parte que eu ia chegar, que a gente tava falando dos hormônios, mas onde é que eles onde agem? é que ele age, No né? hipotálamo, numa região lá no nosso cérebro. O hipotálamo, para quem não é da área médica, né, e está escutando aí, então se você traçar mais ou menos uma linha do nariz aqui no centro e aqui no ouvido, mais ou menos onde ele se encontra vai estar a hipófise e um pouquinho acima vai estar o hipotálamo, é onde vai controlar emoções. Às vezes você precisa assim, do fundo do meu coração eu lhe amo. Não, do fundo do meu hipotálamo. Exatamente, exatamente. Então, no hipotálamo também controla o apetite, né? E é lá que estão os neurôniozinhos que vão núcleos. sofrer ação daqueles hormônios que a gente falou. Por exemplo, leptina, GLP, GIP, grelina, eles vão agir lá. Então, tem neurônios que vão... Quando esses hormônios chegam, eles vão ser ativados. Isso vai resultar ou em aumento do apetite ou em diminuição do apetite. Então, tudo gira tanto no lá. centro da fome, como no centro da saciedade. Exato. E tem um núcleo lá de neurônios que até hoje eles estão estudando coisas novas, que é o núcleo arqueado. O núcleo arqueado e o núcleo ventromedial são os dois mais importantes aí nesse controle. O hipotálamo, né? Quando a gente fala, é uma região lá no cérebro, mas assim, tem grupos diferentes de neurônios. E o que eu acho mais incrível é o avanço da ciência, mostrando coisas novas sobre esses neurônios que ninguém sabia. E uma das coisas é que eles descobriram um grupo de neurônios novos no hipotálamo que expressam um outro gene e que esse grupo de neurônios, ele responde de uma forma mais aguda à leptina. Porque a gente estava falando da leptina e grelina, normalmente para aumentar a fome é uma resposta mais aguda. Mas a leptina, ela tem uma resposta de um prazo maior, que a gente chama de a longo prazo. Uhum. E eles não sabiam ao certo quais neurônios poderiam ter esse efeito mais agudo de estimular a saciedade. E aí eles descobriram esse novo grupo de neurônios, isso foi agora, recente, que expressam um gene específico, que é o gene BNC2, que é uma proteína que antes era mais associada à pele, queratinócito, tinha nada a ver com essa parte de sistema nervoso, e eles descobriram isso agora. Foi mais em camundongo, mas eles fizeram as análises usando bancos de dados de hipotálamo, células que tinham sido analisadas, o nível de expressão de vários genes. E aí eles fizeram as correlações e viram leptina e essa molécula BNC2, ou seja, neurônios expressando elas duas, leptina e BNC2. E esses neurônios, eles respondem muito mais rápido, de uma forma mais aguda, à leptina. Então, você vê, a gente está em 2025 e as coisas estão... Então, ainda muita coisa que a gente não conhece. E está falando da regulação da ingestão alimentar. Então, veja, a gente tá caminhando ainda. Muita coisa que a gente não conhece. Mas voltando nesse estudo, ele pegava os ratinhos e dava em um grupo de ratinho a dieta normal e no outro grupo ele dava essa dieta rica em gordura, muito rica em gordura. E depois eles... depois de um certo tempo, ia sacrificar o ratinho e ia ver o que acontecia no hipotálamo dos ratos. E o rato que comia que tinha uma ingesta aumentada de gordura, tinha inflamação no hipotálamo, e isso dificultava a ação dos hormônios que vão agir diminuindo o apetite e aumentando a saciedade. Então, quando você coloca isso para humanos, assim, obviamente que não tem como fazer um estudo e pegar o hipotálamo do humano, mas assim, a gente faz todo sentido pensar que essa ação a nível hipotalâmica da gordura, porque era uma dieta com muita gordura, inflama o hipotálamo também do humano, porque cada vez ele vai sentindo mais fome e menos efeito do hormônio. Verdade. Entendeu? E por isso que tem essa diferença em você. Eu tenho um paciente que vai usar uma dose 0,25, o outro vai usar 1, o outro vai usar 1,7, o outro vai usar 2,4. Provavelmente também tem essa ação de a nível celular, o que vai responder mais e o que vai responder menos. Exato. Em última análise, não coma muita gordura, porque isso pode inflamar seu hipotálamo. Olha aí, já imaginou inflamando esses neurônios que a gente está discutindo aí? Exatamente. E esses novos, que a gente tem, esse dado é um dado que você está falando, mas esse desses neurônios novos que saiu agora, a gente não sabe ainda o efeito, mas com certeza deve agir também. Muito provavelmente deve ter efeito aí também. E aí, acabou de sair esse dado, eu fico imaginando no futuro o que é que não pode surgir em relação à modulação também desses neurônios por esses medicamentos que, com certeza, ao longo dos anos vão surgindo mais e mais medicamentos com base nesses mecanismos moleculares que vão sendo descobertos nessas células. Então, assim, é importante deixar claro nesse episódio que não
Não é tão simples assim como as pessoas pensam. A célula de gordura, ela tem um padrão de expressão gênica super importante. E esse padrão de expressão gênica, as pessoas estão tão interessadas, os cientistas, nós, que eles criaram recentemente, saiu agora uma publicação, em março de 2025. Eles fizeram um portal que se chama adipositissue.org, tecidoadiposo.org, em inglês, que eles reúnem todos os dados de expressão de genes e proteínas de mais de 6 mil homens e mulheres. Pegaram vários estudos independentes, pesquisadores de diferentes locais do mundo que estudam o padrão de expressão dos genes nos adipócitos, e também tanto subcutâneo, visceral, e não só do adipócito, como a gente falou. O tecido adiposo, ele tem adipócitos, ele tem células-tronco, ele tem macrófagos e outras células do sistema imune compondo esse tecido. Então, eles fizeram isso para todas essas células. Então, você consegue mapear. Eu descobri isso, acho que faz uns 3 dias. Justamente pesquisando aqui algumas coisas a mais pro podcast, eu fiquei, gente, não estou acreditando que isso saiu. Acho que eu passei umas 3 horas manipulando lá o portal. E dá muita correlação também com a parte clínica. Por exemplo, você coloca lá LEP. LEP é o gene da leptina. Aí você coloca LEP, buscar. Aí ele vai te dar as correlações. Por exemplo, com índice de massa corporal. Aí você vê lá que tá uma correlação positiva. Aí você bota adipoq, que é o nome do gene que produz adiponectina. Aí já dá o contrário. Uma correlação lá negativa. Quanto maior o índice de massa corporal, menor expressão de adiponectina, que é o que a gente vê em obesidade. Sim. Aumenta a leptina, porque é proporcional à massa, mas a adiponectina tá diminuída. Então, esse portal, ele dá essas informações de qualquer gene que você quiser pesquisar, você coloca lá. E ele vai te dar tudo, ele já monta até os gráficos, você consegue baixar tabelas. Então, isso vai dar muito material pra gente que pesquisa. Eu mesmo fui procurar esse gene novo, o BNC2, que é o gene que eles viram, um grupo de neurônios lá no hipotálamo, que expressa esse gene. Aí eu vou pesquisar aqui BNC2 para ver o que é que me dá. E já começou a me dar vários dados interessantes. E eu fiquei, gente, isso aqui vai dar pra gente trabalhar muita coisa. Porque quem trabalha com informação de expressão gênica, basta a gente ter os dados que a gente consegue fazer vários tipos de análises. Então, esse portal, para quem é da área de metabolismo, eu vou deixar, inclusive, na descrição aqui do vídeo do YouTube, ele é muito bom para a gente fazer essas correlações da pesquisa básica, padrão de expressão dos genes, com diferentes tipos de tecido adiposo. Saiu agora uma mega publicação. Então, realmente, estamos avançando muito no estudo da biologia do tecido adiposo. Então, a gente falou da fome homeostática, da fome hedônica, falou um pouquinho da microbiota lá no início, que eu já fui me lembrando e já fui falando para não esquecer. E eu acho que essa questão dos medicamentos, quais são as expectativas aqui no Brasil para esse Mondiário chegar? Porque a gente está vendo muita gente vendendo de formas não legais, né? A gente tá toda hora vendo notícia aí de gente trazendo de fora, e aí não está trazendo na temperatura adequada, colocando no corpo. E é uma coisa muito ruim. Eu acho que sim. A expectativa é que ele já está aprovado pela Anvisa há desde o ano passado, né? E a grande questão é a demanda mundial, que é muito alta, e o laboratório não queria trazer e faltar, né? Mas vai chegar, já vai estar disponível. A expectativa nossa, pelo menos, é que esteja disponível ainda nesse primeiro semestre, né? Então, até junho, provavelmente já vai estar nas farmácias. Infelizmente, como todo medicamento novo, como tem muita pesquisa envolvida, né, eles vêm com um custo muito altíssimo, alto. E não vai ter no SUS, né? Não, de maneira alguma. A gente tem até a expectativa de que os que a gente já tem hoje, né, a liraglutida, principalmente, que caiu patente, que é um análogo só do GLP-1, chegue ao SUS, né? Que já é uma medicação excelente, né? Já é uma medicação excelente. Então, chegando no SUS a liraglutida já seria muito bom. Então, que ele chegue até o meio do ano agora. Quem está usando, assim, não existe no Brasil ainda. O laboratório não trouxe para o Brasil. Então, é muito complicado usar. Muito complicado. Porque, primeiro, você não sabe nem... Primeira coisa, se é realmente a substância. Né? Ainda tem isso, né? Os falsificados. Se realmente é. Segundo, como foi trazido. Né? Terceiro, eu tenho pacientes assim que usaram, infelizmente pararam porque eu consegui convencer, usar
doses. Não, eu fui ali e comprei uma dose. Não se compra uma dose. Você não pega uma caneta para dividir para 4 E pessoas. pior que tem gente né? nas redes sociais divulgando isso. É, Faça a não consulta dá, não comigo dá. e aí a gente aplica a dose aqui. Não dá para fazer isso. As canetas elas são individuais quando chegarem, né? Não dá para ficar. Então, eu acho que eu tenho calma. Eu acho que o remédio é excelente, é um remédio realmente pelos estudos, né? Eu tenho 2 pacientes que moram fora que vêm usando, mas que compraram lá e vieram para o Brasil e aí vieram tomando e o resultado realmente é muito bom, mas assim, o que a gente pode falar é dos estudos, né? Tem estudo que pode chegar até 24% de média de perda de É peso. muito, né? Saiu outro estudo essa semana, a gente estava discutindo, bem interessante em relação a pré-diabetes, é um estudo com 1.000 pacientes que tinham pré-diabetes e pela primeira vez que a gente vê isso, você usa, por exemplo, em pré-diabetes, você usa metformina, né, o glifásio, quem está escutando aí provavelmente já vai reconhecer. A metformina diminui 31% a chance de evoluir para pré-diabetes, de pré-diabetes para diabetes. Ele diminui. A tirzepatida, o Mounjaro foi 100%. Ninguém evoluiu para pré-diabetes no Olha estudo. isso, gente. Quer dizer, é um negócio assim, eu acho que Que é pela por isso que primeira é essa vez... euforia das pessoas querendo Pela primeira vez, eu Mounjaro. estava comentando isso com os colegas, dizendo, então o termo pré-diabetes está errado, porque pré-diabetes é porque ele estava quase diabetes, né? Diabético. Então, agora, ele vai continuar pré-diabetes ou vai voltar para o normal. Então, vamos mudar o nome para pré-normal. É verdade, tem que rever os conceitos aí. Se usar a tirzepatida, vai. Os análises de GLP-1, ele chega a reduzir aí 70%, 75% a chance de evoluir para diabetes. Né? Mas a tirzepatida, como ele pega GIP e GLP-1, aí termina que ele vai ter essa resposta melhor. E tem que ter também muito cuidado com os efeitos colaterais, porque nenhum medicamento ele vai ser isento disso, Exato. A gente tem como diminuir a possibilidade de efeitos colaterais, tem alguma forma de tomar, hidratar-se, né? Mas sempre vai estar sujeito a ter os efeitos adversos. E assim, outra coisa importante é que como não tem ainda, e mesmo depois de começar a vender oficialmente aqui, sempre vão ter opções, digamos, que não são reais. Pessoas colocando produtos para vender. Mounjaro, homeopatia. Eu busquei também no Google Trends, tem isso. Aí tem Mounjaro brasileiro, tá nos tops dos trends. Então, assim, você vê que as pessoas vão se aproveitar desse momento de busca, porque isso envolve também dinheiro. Então, assim, pessoas que vão criar produtos, ou que vão vender coisas, soluções que não vão ser adequadas, que não são verdadeiras, e aí muita gente vai acabar caindo, porque minha amiga fulana tomou, e aí aconteceu isso, vou lá, vou comprar. Então, assim, tem que ter cuidado, porque tá tendo isso. Eu sempre recomendo que vocês procurem, quando tiver uma dúvida, assim, porque realmente fica difícil você, para quem é leigo, né, identificar o que é verdadeiro e o que é charlatanismo. Então, procurem as os sites de sociedades. Por exemplo, em relação à medicação que cura diabetes. Vai lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, né? Sociedade Brasileira. Entra no site lá. Porque se tiver uma coisa assim tão revolucionária, né, vai estar ali. Vai estar. Exato. Ali, Porque né? tem que ter todo um estudo. Primeiro começa a pesquisa básica, vai para pré-clínica, pesquisa clínica. Então, assim, para ser liberado, para a Anvisa liberar e as outras agências, FDA nos Estados Unidos, lá na Europa também. Então, precisa ter uma aprovação, não é qualquer substância. Isso é diferente, medicamento é diferente de suplemento. É importante deixar claro isso. Suplemento, a pessoa lança, você não pode nem dizer os benefícios detalhados, porque assim, não existe isso para suplemento. Aí, se fosse assim, seria um medicamento. Então, assim, tem que ter muito cuidado com remédio, suplemento, chás e opções aí que vão aparecendo para regular peso, porque você vai gastar dinheiro com algo que não é relevante. Com certeza. E aí, depois pode ser até pior. Você pode mas aí eu perdi peso. Tá, perdeu peso, mas o que foi que você fez associado com esse medicamento? Para você ter certeza que o efeito foi disso que você tomou e não foi um efeito placebo. Se tá com anemia, se tá com alteração no fígado, se tá... Tá comendo fibra, né? Vai comer fibra para regular a sua microbiota, porque aí você também vai ter os seus hormônios aí do tecido adiposo bem regulados, porque microbiota a gente já falou que atua junto com o tecido adiposo e ele mesmo, o tecido adiposo, tem sua própria microbiota.
Mas isso aí é assunto para outros podcasts, tá, gente? Então, queria agradecer mais uma vez, Josivan, por mais uma aula aqui, gente. Eu aprendo muita coisa, por isso que eu só trouxe aqui pessoas que vão trazer conteúdo relevante. E aí, vocês podem deixar nos comentários outros assuntos que vocês também queiram saber mais. A gente tem, assim, muitos podcasts ainda para produzir esse ano, mas vocês podem interagir com a gente nas redes sociais. O podcast fica no YouTube, fica no Spotify. Eu vou deixar também o Instagram do Dr. Josivan. O meu, vocês também já têm, mas eu vou deixar de novo. E aí, qualquer dúvida, qualquer tema, algo que não ficou tão claro que a gente discutiu aqui, normalmente a gente está lançando episódio de 1 hora, pode ser que alguma coisa não tenha ficado clara, então vocês podem deixar lá comentários, que aí a gente vai respondendo, vai retomando alguns pontos em outros episódios também. Então, muito obrigada, Josivan, pela sua participação aqui mais uma vez, e até o próximo, né? Obrigado. Me convida novamente. Pode deixar, já tem 2 guardados para você, tá? Tchau, gente. Obrigada.